O vídeo de hoje é sobre seletividade alimentar e dificuldade alimentar. O seu filho, ele rejeita tudo o que você põe à mesa? Eu sou a Laís, nutricionista há 15 anos, especialista em comportamento alimentar e com aprimoramento em transtornos alimentares. Além disso, sou mãe de 3 meninas. E hoje falaremos sobre essa dificuldade na alimentação dos filhos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeo novo sobre alimentação infantil, como montar uma lancheira, receitas e também vídeos sobre emagrecimento e comportamento alimentar. A seletividade alimentar e a dificuldade na alimentação é um assunto que atormenta muitos pais. Muitas crianças apresentam uma certa dificuldade na alimentação e a gente precisa entender quais são as diferenças da dificuldade para uma seletividade e também o que fazer nessas situações. Será que meu filho, ele tem mesmo uma dificuldade na alimentação ou ele apenas não gosta de determinados alimentos? Em média, 30% das crianças têm dificuldade com alguns tipos de alimento que é comum para a maioria das pessoas. Um exemplo bem clássico que a gente vê que a maioria das crianças não gosta e isso tende a normalizar na vida adulta é a tal da cebola. Quem aí nunca catou uma cebola no feijão ou nunca separou os grãos do feijão quando era criança? É muito comum acontecer uma certa seletividade na alimentação por volta dos 2 anos e meio, 3, até 4, 5 anos. Nesse período em que a criança ela começa a se tornar um pouco mais independente e ela vê que ela tem o poder de decidir sobre a sua alimentação. Quando nós temos um caso de seletividade alimentar, a criança ela não tolera novos alimentos no prato. Mas a gente precisa avaliar também como é que é a alimentação dessa família. Porque se a família não tem uma boa base, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, com uma variedade alimentar, a gente não tem como exigir que a criança coma determinados alimentos se ela não tem o exemplo em casa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dentro de casa, nunca tem salada, nunca tem legumes, mas eu espero que o meu filho ele coma legumes, verduras, salada. Se esses alimentos não fazem parte da rotina alimentar, ou se eles até são servidos em refeições principais, mas você, como pai e mãe, não os coloca nem no seu próprio prato, a gente não pode esperar que a criança esteja consumindo esses alimentos. Afinal de contas, a criança ela aprende por repetição. Então, toda vez que ela vê os adultos consumindo alimentos, ela vai despertar sim um interesse por aquele alimento também, independente se for um alimento saudável ou não. Por isso é tão importante a gente ter uma base de uma alimentação saudável dentro de casa. Não levar alimentos que não devem fazer parte da alimentação da criança, como os industrializados, ultraprocessados, que são alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. Esses que não devem estar fazendo parte da rotina alimentar nem das crianças e nem dos adultos. Também no caso da seletividade alimentar, geralmente a criança tem uma redução da ingestão alimentar e ela não aceita que se coloque novos alimentos no prato. Então a gente precisa avaliar como está o repertório alimentar dessa criança, o que é ofertado para a criança, o que ela tem de exemplo dentro de casa, como é o ambiente familiar da refeição, se esse ambiente ele é tranquilo, é calmo, ele é favorável para uma alimentação saudável e também avaliar como estão outras questões. Porque a criança, ela muitas vezes pode utilizar a alimentação para manifestar outras coisas que podem estar acontecendo à sua volta e ela não consegue se expressar. Então, avaliar se essa criança vai à escola ou se ela tem algum cuidador, como é que está o ambiente
nestes locais ou quando ela está com uma outra pessoa que não são os pais. Já no caso da dificuldade alimentar, a criança ela até come, mas ela tem um repertório limitado do número de alimentos, que costuma ser em torno de 20 alimentos no total. Ela não tem uma diminuição, mas ela tem uma restrição, um limite na sua quantidade total de alimentos. Uma estratégia nas duas situações é a gente aumentar e modificar o modo de preparo dos alimentos. Além disso, pegar um alimento de base que a criança já consome e dentro deste alimento enriquecer com outros alimentos que ela também tem tolerância. Por exemplo, arroz e massa costuma ser alimentos que a maioria das crianças tem uma boa aceitação. A gente pode fazer uma massa colorida, a gente pode fazer uma massa de espinafre, uma massa de beterraba, para ir variando o tipo da preparação e a criança ir se acostumando com novas apresentações. Ou, no caso do arroz, incluir dentro do arroz alimentos que a criança também tem uma certa tolerância, como arroz com brócolis, arroz com espinafre, arroz com cenoura. Essas preparações vão estar aumentando a sensibilidade da criança, ela vai então ficar mais tolerante a esses novos alimentos e daqui um pouco a gente consegue apresentar esses alimentos de uma maneira diferente e aumentar o repertório. A seletividade alimentar, ela não chega a ser um transtorno alimentar, mas ela pode sim evoluir para um transtorno alimentar restritivo evitativo, que a gente chama de TARI. Então a gente precisa ficar atento aos sinais que essa criança ela apresenta para que isso não evolua para um transtorno alimentar. Também é muito comum crianças que têm o espectro autista terem uma restrição alimentar um pouco mais severa e não tolerarem novos alimentos. Nesses casos, a gente precisa também ter muita paciência na apresentação de outros alimentos e entender o que é o limite da criança. Em situações de alergia ou intolerância alimentar, isso é diferente de dificuldade ou de seletividade. Quando nós falamos de alergia ou intolerância, nós estamos falando de alimentos que realmente não podem e não devem ser consumidos pela criança. Nesses casos, esses alimentos que são restritos e que nós evitamos, nós não chamamos nem de dificuldade e nem de seletividade alimentar. E se você gostou desse vídeo, encaminha ele para uma mãe que precisa saber e se inscreva no canal que toda semana terá vídeo novo. Até lá!